Amados irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje convido cada um a refletir sobre uma parte da vida de Jesus que muitas vezes passa despercebida, mas que é profundamente rica em ensinamentos: o seu tempo de recolhimento. Sim, antes de realizar os milagres que conhecemos, antes de ensinar as multidões e antes de entregar sua vida por nossa redenção, Jesus passou por um período de silêncio, longe dos olhares públicos, que moldou sua missão e preparou-o para o propósito eterno do Pai. A trajetória de Jesus, como registrada nos Evangelhos, é repleta de momentos marcantes. Desde o anúncio de seu nascimento aos pastores e magos até sua crucificação e ressurreição, temos uma narrativa que moldou a fé cristã. No entanto, há um intervalo misterioso, um longo silêncio entre sua infância e o início de seu ministério. E é sobre esse período que refletiremos hoje. Frequentemente, queremos pular direto para os grandes feitos, para as conquistas e os momentos gloriosos. Mas Deus nos ensina, através da vida de Jesus, que há um tempo de preparação antes de qualquer missão. Assim como uma semente precisa estar enterrada na terra antes de florescer, também precisamos passar por momentos de recolhimento antes de sermos usados por Deus para grandes coisas. Se abrirmos nossas Bíblias, veremos que muito pouco é dito sobre os primeiros anos da vida de Jesus. Após os relatos de seu nascimento e a breve menção à sua visita ao templo com 12 anos de idade, os evangelhos entram em um período de silêncio que só é rompido quando Jesus surge no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Por que esse silêncio? Por que a Bíblia não nos conta mais sobre o que aconteceu durante esse tempo? A resposta está no próprio plano de Deus. Esse silêncio não é um vazio, é um período carregado de significado. Primeiramente, ele nos ensina a importância da paciência e do tempo de Deus. Jesus, embora sendo o Filho de Deus, não começou seu ministério imediatamente. Ele esperou, ele cresceu, ele foi preparado. Isso nos mostra que na vida cristã há um processo. Deus trabalha em nós, no silêncio, longe dos holofotes, para nos preparar para o que está por vir. Além disso, o silêncio de Jesus nos ensina que os momentos menos visíveis de nossa vida também têm propósito. Durante esses anos invisíveis, Jesus estava vivendo entre o povo, aprendendo sobre as lutas e alegrias da vida cotidiana. Ele experimentou o trabalho manual como carpinteiro, participou de sua comunidade e cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, pensem nisso. Se até mesmo Jesus passou por um período de recolhimento, quanto mais nós, que somos imperfeitos, precisamos desses momentos de preparação e introspecção. O recolhimento é uma ferramenta poderosa que Deus usa para moldar nossos corações e preparar nossas almas. É no silêncio que Ele nos fala mais profundamente. É no recolhimento que Ele nos ensina a confiar nele e a depender inteiramente de sua vontade. Para Jesus, esse período de recolhimento foi essencial. Durante esses anos, ele cresceu em sabedoria e força espiritual. Ele aprendeu a ouvir a voz do Pai, a obedecer e a confiar no plano divino. Embora fosse plenamente Deus, Jesus também era plenamente humano. E isso significa que ele experimentou as mesmas emoções, dúvidas e desafios que todos nós enfrentamos. O recolhimento de Jesus nos lembra que a preparação é necessária antes de qualquer missão. Imagine um soldado que vai à guerra sem treinamento ou um atleta que compete sem ter praticado. Da mesma forma, na vida espiritual, precisamos de tempos de recolhimento para sermos fortalecidos e moldados por Deus. Um dos momentos mais poderosos da vida de Jesus foi seu tempo no deserto, logo após seu batismo. Durante 40 dias e 40 noites, ele esteve sozinho, jejuando e orando,
enfrentando tentações e sendo ministrado por anjos. Este foi um momento crucial de preparação, um verdadeiro campo de batalha espiritual, onde Jesus foi fortalecido para iniciar seu ministério. O deserto, irmãos, simboliza aquele lugar onde somos despojados de tudo o que é superficial. É ali que nossas forças são testadas, que nossas fraquezas são expostas e que aprendemos a confiar totalmente em Deus. Jesus no deserto nos mostra que o recolhimento não é apenas um tempo de espera, mas um tempo de fortalecimento. Ele saiu do deserto não enfraquecido, mas pronto para pregar o Evangelho, curar os enfermos e enfrentar os desafios que o aguardavam. E o que isso significa para nós? Significa que, mesmo quando estamos no deserto de nossas vidas, quando nos sentimos sozinhos ou desamparados, Deus está trabalhando. Ele está nos preparando, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Quando Jesus finalmente começou seu ministério, ele estava completamente preparado. Ele sabia quem era, qual era a sua missão e de onde vinha sua força. Essa clareza não veio por acaso. Ela foi fruto de anos de recolhimento e comunhão com o Pai. Os 3 anos de ministério de Jesus foram intensos, cheios de desafios e triunfos. Ele enfrentou oposição, curou multidões, ensinou com autoridade e realizou milagres. Mas nada disso teria sido possível sem o tempo de preparação que veio antes. Essa é uma lição poderosa para todos nós. Muitas vezes, queremos pular o processo e ir direto para os grandes feitos. Queremos os resultados sem o esforço, as bênçãos sem a preparação. Mas Deus nos mostra, através da vida de Jesus, que o recolhimento é essencial. Grandes feitos começam no silêncio. Grandes vitórias são conquistadas no deserto. Grandes líderes são moldados longe dos holofotes. Talvez você esteja em um momento de recolhimento agora. Talvez você sinta que está no deserto, longe dos seus sonhos ou dos planos que acredita que Deus tem para você. Mas eu quero encorajá-lo hoje. Não desista. Confie no processo. Deus está trabalhando em você, mesmo que você não veja ou sinta. Ele está usando este tempo de silêncio para moldá-lo, fortalecê-lo e prepará-lo para algo maior. Lembre-se de Jesus. Ele esperou pacientemente pelo momento certo. Ele confiou no tempo de Deus. E quando o momento chegou, ele estava pronto para cumprir sua missão. Seja paciente, irmão. Seja fiel no recolhimento. Deus não desperdiça nada. Ele usará este tempo para fazer algo incrível em sua vida. Enquanto caminhamos com Deus, precisamos aprender a ver o silêncio como um presente e não como um castigo. O silêncio é onde ouvimos a voz de Deus mais claramente. É onde Ele nos ensina a depender dEle e não de nossas próprias forças. Assim como Jesus, somos chamados a usar nosso tempo de recolhimento para crescer em sabedoria, graça e força. Somos chamados a buscar a presença de Deus, a aprender a ouvir sua voz e a confiar em seu plano. E quando o momento certo chegar, seremos como Jesus, prontos para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. E assim, queridos irmãos e irmãs, concluímos nossa reflexão sobre o recolhimento de Jesus. Espero que este tempo de reflexão espiritual tenha tocado os seus corações e os encorajado a ver o silêncio de Deus como uma oportunidade e não como um obstáculo. Lembrem-se, grandes feitos começam no silêncio. Grandes líderes são moldados no recolhimento. E grandes missões são preparadas longe dos olhares do mundo. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e aceitar o recolhimento como parte do plano de Deus para nossas vidas. Que possamos confiar nele, mesmo quando não entendemos. E que no tempo certo, possamos sair do deserto fortalecidos, preparados e prontos para cumprir o propósito que ele tem para nós. Que Deus os abençoe abundantemente e os guie em cada passo de sua jornada. Amém.